Amém, irmãos, a paz do Senhor. Vamos a continuar con el pasaje que comenzamos ayer ahí en el libro de Jeremías. Vamos continuar com a passagem que lemos ontem no livro de Jeremias. Si quieren pueden ir abriéndolo. Jeremías capítulo 35. Se quiserem, podem ir abrindo em Jeremias, capítulo 35. Desde el verso 5. Jeremías 35 desde el verso 5. Jeremias 35, desde o verso 5. Vamos a leer hasta el verso 8. Vamos ler até o verso 8. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei vinho. Porém eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou dizendo, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e nem nossas filhas. El día de ayer comenzamos a hablar de la familia de los recabitas No dia de ontem nós começamos a falar da família dos filhos dos recabitas, como una familia que Dios usó en un tiempo de apostasía como uma família que Deus usou num tempo de apostasia para mostrar la obediencia. para mostrar a obediência. Y decíamos que los recabitas tenían dos grandes características. E nós dizíamos que os recabitas tinham duas grandes características. La primera que estudiamos ayer era que fue un pueblo nómada. A primeira característica que nós estudamos ontem é que os recabitas foram um povo nômade. Ellos vivieron como peregrinos. Eles viveram como peregrinos. Nunca construyeron casas, Eles nunca construíram casas, nunca trabajaron la tierra. nunca trabalharam a terra. Nosotros hablábamos que eso era una figura de una realidad espiritual que debe tener el pueblo de Dios. E nós falamos que isso é uma figura de uma realidade espiritual que o povo de Deus deve ter. Nosotros como cristianos debemos vivir como peregrinos, Nós, como cristãos, devemos viver como peregrinos, como extranjeros. como estrangeiros. Y hoy vamos a ver la otra característica. E hoje nós vamos ver a outra característica. Acabamos de leer que es otra de las enseñanzas que tuvo Jonadab para sus hijos. Nós acabamos de ler que outro ensinamento que Jonadab colocou para os seus filhos Era que ellos no podían beber vino. era que eles não podiam beber vinho. Ni ellos, ni sus esposas, ni sus hijos, ni sus hijas. Nem ele, nem suas esposas, nem seus filhos, nem suas filhas. Nosotros usamos el pasaje ayer de Filipenses, E nós utilizamos ontem a passagem de Filipenses, donde Pablo habla que la vida cristiana es como una carrera. onde Paulo fala que a vida cristã é como uma carreira. Pablo también dice que la vida cristiana es como una lucha Paulo também disse que a vida cristã é como uma luta y que un buen atleta o luchador, e que um bom atleta ou um lutador, para correr bien la carrera, para que ele possa correr bem a carreira, también tiene que abstenerse de cosas. também ele precisa se abster de coisas. Así como los recabitas se abstuvieron del vino, Assim como os recabitas se abstiveram do vinho, nosotros debemos abstenernos también de ciertas cosas. nós também devemos nos abster de certas coisas. Entonces vamos a estudiar eso, qué significa que este pueblo era un pueblo que no tomaba vino. Então nós vamos estudar a respeito disso, o que significa que esse povo era um povo que não tomava vinho. Que nos vamos a dar cuenta que es muy significativo también para nosotros. E nós vamos nos dar conta que isso também é muito significativo para nós. Números 6, capítulo 6, verso 2. Números capítulo 6, verso 2. El Señor nos habla del voto del nazareo. O Senhor nos fala do voto do Nazireu. El voto del nazareo es un voto singular, O voto do Nazireu é um voto muito singular. porque casi todo el servicio de la ley y del tabernáculo
porque quase todo o serviço da lei e do tabernáculo era exclusivo de los sacerdotes hijos de Leví. era exclusivo dos sacerdotes filhos de Levi. Entonces, cuando una persona que no era de estas tribus quería consagrarse al Señor de una manera especial, Então, quando uma pessoa que não era dessas tribos e que queria se consagrar ao Senhor de uma maneira especial, ella hacía un voto, essa pessoa fazia um voto se comprometía voluntariamente al Señor e se comprometia voluntariamente ao Senhor para consagrarse al Señor. para se consagrar ao Senhor. Y parte de esos votos que tenían que hacer los nazarenos E parte desses votos que os nazireus deveriam fazer era no tomar vino ni sidra. Vamos a leer. era não tomar vinho e nem bebida forte. Vamos ler. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, Diz, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, quando um homem ou uma mulher estiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar ao Senhor, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberragem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás. Entonces mire lo interesante. Então veja o interessante. Igual que los recabitas, Da mesma forma que os los recabitas, nazarenos no podían tomar vino, os nazireus não podiam tomar vinho, ni sidra, nem bebida forte, ni bebida alcohólica, nem bebida ni el alcoólica, fruto de la vid. nem o fruto da vide. ¿De qué nos habla eso? E isso nos fala do quê? De un abstenerse de algo, De uma abstenção de algo, un voto. um voto. Ahora cuando nosotros hablamos con esos términos en nuestra época, Agora, quando nós falamos nesses termos na nossa época, votos, votos, eso suena como extraño en la vida cristiana, isso soa como estranho, como algo estranho na vida cristã, como algo que solo se vivió en el Antiguo Testamento. como alguma coisa que só se vivia no Antigo Testamento. Pero como el hermano A.W. Tozer lo decía, Porém, como o irmão A.W. Tozer dizia, él tiene un libro muy bueno que se llama 5 votos para obtener poder espiritual. ele tem um livro muito bom que se chama 5 Votos para Obter Poder Espiritual. Él decía que muchos cristianos E ele dizia nesse livro que muitos cristãos no son capaces de usar aún la misma palabra voto, não são capazes de utilizar a mesma palavra voto, porque son pocos los que realmente quieren comprometerse, porque são poucos que querem realmente se comprometer, porque son pocos los que realmente quieren dedicarse. porque poucos são os que querem se dedicar. Es tan descomprometido el pueblo de Dios O povo de Deus é tão descomprometido que hablar de votos, que falar de votos, la mayoría dicen que no. a maioria deles dizem que não querem. Yo predicando estas cosas, E eu pregando essas coisas, he escuchado de los mismos hermanos decir, e eu escutava os próprios irmãos dizerem: hermano, no hay que ser tan legalista, irmão, você não precisa ser tão legalista, usted no puede ser tan religioso. você não pode ser tão religioso. Ahora, Agora, cierto es que hay ciertas religiones que enfatizan en ciertas cosas externas que no tienen valor. é certo que existem algumas religiões que enfatizam em coisas externas que não têm nenhum valor. Por ejemplo, nosotros de ningún valor nos serviría abstenernos de tomar vino. Por exemplo, para nós não teria nenhum valor nós nos abstermos de tomar vinho. Cuando vamos a hablar del voto, no estamos hablando del vino como los recabitas. Quando nós vamos falar de voto, não estamos falando do vinho como aos recabitas. Pero usted sí va a encontrar que así como Jonadab mandó a sus hijos Mas você sim vai encontrar que da mesma forma que Jonadab mandou seus filhos a consagrarse, se consagrarem, usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que Jesús mandó muchas cosas. você encontrará no Novo Testamento que Jesus também mandou muitas coisas. Jesús dejó muchas enseñanzas. E Jesus deixou muitos ensinamentos. Y esos mandamientos deberían ser tan importantes para nosotros, E esses mandamentos do Senhor deveriam ser tão importantes para nós que nosotros deberíamos decidirnos y comprometernos delante de Dios a obedecerlos. que nós deveríamos nos decidir e nos comprometer diante de Deus a Es obedecer. más, el verdadero discipulado es este: E ainda mais, o verdadeiro discipulado é isso. enseñar a las personas Ensinar as pessoas todas las cosas que mandó Jesús a obedecer. todas as coisas aquelas que o Senhor Jesus mandou que obedecêssemos.
Y miren lo importante, hermano. E veja o importante, irmão. Si algo caracterizaba a los recabitas, Se existe algo que caracterizava os recabitas, es que ellos tenían un voto de obediencia a sus padres. é que eles tinham um voto de obediência aos seus pais. Entonces yo quiero que miremos algunos pasajes Então eu quero que nós vejamos algumas passagens y vamos a ver cómo eso era algo muy común en los creyentes del pueblo de Dios. e vamos ver como isso era muito comum entre os crentes do povo de Deus, Para despertar nuestra conciencia para que a nossa consciência possa y despertar nuestro corazón sea comprometido e o nosso coração seja de comprometido la misma manera que otros hombres lo hicieron, da mesma maneira que outros homens o fizeram, a honrar, a servir y a obedecer al Señor. para honrar, servir e obedecer ao Senhor. Porque el Señor un día le dijo a los discípulos, Porque o Senhor um dia disse aos ¿por discípulos: qué me llamas Señor, Señor y no haces mi voluntad? Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis a minha Si vontade? la palabra de Recab fue firme, Se a palavra de Recabe foi firme, la de Jesús también debería ser firme para nosotros. a palavra de Jesus também deveria ser firme para nós. Amén. Amém? Vamos a leer algunos pasajes. Então vamos ler algumas passagens. Podríamos leer Génesis 22, Poderíamos ler Gênesis 22. o así no sea leerlo, por lo menos verlo por encima. Mesmo que não leamos tudo, mas podemos ver por alto Cómo esto se ve reflejado en los hombres de la fe. como isso se vê refletido nos homens da fé. Por ejemplo, Por exemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando Daniel está en Babilonia? vocês se lembram quando Daniel está na Babilônia? ¿Cómo comienza el libro de Daniel? Como começa o livro de Daniel? Daniel es llevado a la casa del rey Daniel é levado à casa do rei y se le ofrece la comida del faraón, e é oferecida a comida do rei para ele. pero era comida que estaba ofrecida a los ídolos. Porém, era uma comida que estava oferecida aos ídolos. ¿Y qué hizo Daniel? E o que Daniel fez? Se propuso en su corazón no contaminar. Ele se propôs no seu coração em não se contaminar. Ahora, Agora, esos votos, esses votos esa consagración, e esta consagração es característica siempre del pueblo de Dios. é uma característica sempre do povo Ayer de Deus. hablamos de peregrinaje, Ontem nós falávamos de peregrinação, que también en el libro de Génesis se puede usar la palabra tiendas, que também no livro de Gênesis se coloca a palavra tendas. porque Abraham y sus hijos siempre vivieron en tiendas. Porque Abraão e seus filhos sempre viveram em Era un tendas. pueblo peregrino. Era um povo peregrino. Pero hay otra característica también de ellos. Mas existe uma outra característica também deles. Ellos levantaron muchos altares. Eles levantaram muitos altares. ¿De qué habla el altar? E o altar fala do quê? De consagración. De Por consagração. un lado deberíamos ser un pueblo que es peregrino, Por um lado, nós deveríamos ser um povo peregrino. pero por otro lado deberíamos ser un pueblo que se ha consagrado. Porém, por outro lado, nós deveríamos ser um povo que se consagrou. Lo que mostraba a los recabitas que era un pueblo consagrado O que mostrava que os recabitas eram um povo consagrado era que no tomaban vino. era que eles não tomavam vinho. Ahora, ¿qué nos debe caracterizar a nosotros como pueblo consagrado para el Señor? Agora, o que deve nos caracterizar como povo consagrado ao Senhor? La obediencia a la misma palabra del Señor. A obediência à própria palavra do Senhor. Por ejemplo, Por exemplo, el Señor dice, o Senhor disse: este es un nuevo mandamiento que os doy. Esse é um novo mandamento que os dou. Amaos los unos a los otros. Amai-vos uns aos outros. Ahora, yo ya no necesito edificar un altar y poner un animal. Agora eu não preciso mais edificar um altar e oferecer um animal. Mas me debería caracterizar Porém, deveria me caracterizar porque yo me he dedicado, porque eu tenho me dedicado. en mi corazón No meu decidido coração eu tenho decidido amar a los hermanos. amar os irmãos. Eso debería ser mi voto. Esse deveria ser o meu voto. Mi voto debe estar íntimamente ligado a la palabra del Señor. Meu voto de estar intimamente ligado à De palavra ser do Senhor. obediencia a los mandatos del Señor. E de prestar obediência aos mandatos do Senhor. Amén. Amém? Entonces, a veces nosotros usamos muchas excusas como cristianos. E às vezes nós, como cristãos, utilizamos muitas desculpas. Eso es tremendo, hermanos. Isso é tremendo, irmão. Porque de alguna manera esas cosas que nosotros decimos las justificamos para no hacer lo que el Señor nos manda. Porque de alguma maneira essas coisas que nós dizemos, nós usamos como justificativa para não fazer aquilo que o Senhor nos manda. Por ejemplo, yo he estado predicando.
Por exemplo, eu estava pregando sobre la oración, sobre a oração, sobre la santidad. sobre santidade. Y después de la predicación, E depois da pregação, donde hay un momento de convicción para las personas, onde houve um momento de convicção de para as pessoas, arrepentimiento, de arrependimento de deseo de honrar al Señor en esos aspectos, e de desejo de honrar o Senhor nesses aspectos, pasa una persona después passa uma pessoa depois y dice para los hermanos, e diz aos irmãos: hermano, irmãos, no se preocupe, não se preocupe, estamos en la gracia. estamos na graça. Y mire el asunto, Veja o assunto. no es en nuestras fuerzas, Não é com as nossas forças, pero de alguna manera comienza a insinuar, porém de alguma forma começa a es por insinuar. Jesucristo. É por Jesus Cristo. Entonces la convicción que hay en el corazón de los hermanos Então aquela convicção que havia no coração dos por irmãos, unos aspectos de la palabra, por um aspecto da palavra, comienza a quitarle la responsabilidad a los hermanos de aquello que Cristo por su palabra ya nos dijo. começa a tirar a responsabilidade dos irmãos por aquilo que Cristo mesmo, pela sua palavra, já nos disse. Entonces el cristiano dice, Então o cristão el diz: Señor me está hablando de que me debo consagrar para orar, o Senhor está me falando que eu devo me consagrar para a oração. pero no es por mis fuerzas. Porém, não é pelas minhas forças. Entonces deja de orar. Então eu vou deixar de orar. Y en un espíritu irresponsable y demasiado místico, Então, com um espírito irresponsável e demasiadamente místico, no comienza a orar. ele não começa a orar. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Eu não sei se estou me fazendo entender para os irmãos. Claro que es en la gracia, Claro que é a graça. claro que es en Cristo, Claro que é em Cristo. claro que es por el Espíritu, E claro que é pelo Espírito. pero eso no nos quita nuestra responsabilidad. Porém, isso não tira a nossa responsabilidade. Y algo que caracterizaba a estos hombres E se existe algo que caracterizava esses homens, era que eran obedientes. é que eles eram obedientes. Los hijos de Recab fueron obedientes. Os filhos de Recabe foram obedientes. ¿Por qué voy a leer este pasaje? O por lo menos lo voy a mencionar. Por que eu vou ler essa passagem, ou pelo menos porque eu vou mencionar? Porque a veces nosotros pensamos que lo que el Señor nos manda es muy difícil. Porque às vezes nós pensamos que aquilo que o Senhor nos manda fazer é muito difícil. Porque el diablo nos engaña de dos maneras. Porque o diabo nos engana de duas maneiras. Yo hablaba con los hermanos esta tarde de eso. Eu falava com o irmão nessa tarde sobre isso. El diablo nos hace pensar que primero el mandamiento del Señor es malo. O diabo nos faz pensar primeiramente que o mandamento do Senhor é ruim, Con que Dios te ha dicho. como que Deus disse. Y que las restricciones del Señor de alguna manera muestran un carácter hostil del Señor hacia nosotros. E que as restrições de Deus muitas vezes mostram um caráter hostil de Deus para conosco. Entonces, por un lado, nos muestra que el mandamiento es algo malo. Então, por um lado, nos mostra que o mandamento é alguma coisa ruim. Y por otro lado, E por outro lado, nos muestra que nosotros lo podemos desobedecer y no va a haber consecuencias. mostra que nós podemos desobedecer e que isso não trará Por consequências. ejemplo, le dijo a Eva, Por exemplo, disse a Eva: come, come, no morirás, não morrereis, sino seréis como Dios. senão que vocês serão como Deus. Entonces, por un lado, nos muestra que el mandamiento es malo Então, por um lado, nos mostra que o mandamento é ruim y también nos muestra, e também nos mostra, Satanás, Satanás que nos mostra, podemos desobedecer el mandamiento y no va a haber consecuencias. que podemos desobedecer o mandamento e não haverá Pero consequências. eso es la misma mentira de Satanás. Porém, isso é a própria mentira de Satanás. Y la verdad es E a verdade é que todo mandamiento de Dios que todo mandamento de Deus es bueno, é bom es agradable, e é agradável es perfecto. e é Es perfeito. lo mejor que Dios nos puede enseñar. E é o melhor que Deus pode nos Y ensinar. por otro lado, la verdad también es E por outro lado, a verdade também é que cuando Jesús dice algo que quando Jesus disse y algo nosotros no lo tomamos en serio, e nós não levamos a sério, como Él dijo, como ele disse, de cierto moriréis. por certo morrereis. El desobedecer los mandamientos del Señor trae consecuencias sobre nuestra vida espiritual. O fato de desobedecermos os mandamentos do Senhor traz consequências para a nossa Agora, vida espiritual. Agora, irmão, Si el Señor me dice que debo orar, se o Senhor me diz que eu devo orar, si el Señor me dice que debo leer la palabra, se o Senhor diz que eu devo ler si a el Señor palavra, dice que debo amar a mi esposa, se o Senhor diz que eu devo amar a si minha el Señor esposa, dice que debo criar mis hijos, se eu devo criar os si el meus Señor me dice que me debo guardar del mundo, e o Senhor diz que eu devo me guardar do mundo, a veces eso es difícil para mí, hermano. às vezes é difícil para mim, Y irmão. nosotros vamos a leer el pasaje de un hombre que fue llamado a obedecer a Dios E nós vamos ler passagem de um homem que foi chamado a obedecer a Deus en algo que realmente era muy difícil. em alguma coisa que realmente era muito difícil. Imagínese que el Señor le dijo a Abraham, Imagine você que o Senhor disse a Abraão: Abraham, Abraão, yo quiero que tú me sacrifiques a tu hijo.
eu quero que você me sacrifique o teu filho, tu único hijo. o teu único filho. Ve al monte Moriah, Vai ao Monte Moriá, levanta un altar levanta um y altar ofrécelo. e oferece ele. Ese era un voto de consagración muy alto. E esse, com certeza, era um voto de consagração muito alto. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Agora, qual foi a resposta de Abraão? Dice que muy de mañana se levantó al siguiente día. Diz que muito pela manhã ele se levantou no dia seguinte. Tomó su hijo, Pegou o seu filho, tomó su asno, o seu burro, tomó sus siervos os seus servos y caminó 3 días rumbo a las montañas de Moriah. e caminhou 3 dias rumo às montanhas de Moriá. Qué diligencia, hermanos. Veja que diligência, irmãos. Por ejemplo, Si si usted escuchara una predicación sobre la oración, se você escuta uma pregação sobre a oração, ¿qué espera el Señor de nosotros si nos habla eso? o que o Senhor espera de nós se Ele está nos falando isso? Que comencemos a orar, ¿no? Que nós comecemos a orar. Porque esa es la verdadera consagración. Porque essa é a verdadeira consagração. Ahora Abraham se levanta de mañana, Agora Abraão se levanta pela manhã, lleva a su hijo, leva o seu filho, deja a sus siervos, sube la montaña con su hijo, deixa o seu servo, sobe a montanha com seu pone filho, la madera sobre los hombros de su hijo, coloca a madeira sobre os ombros do seu filho, amarra a su hijo, amarra o seu filho, extiende el cuchillo. estende a faca. Ustedes conocen la historia, ¿no? El Señor Vocês lo- conhecem a história. Pero lo que el Señor le pidió a Abraham, Porém, o que o Senhor pediu a Abraão, o Señor, Abraão, lo hizo. Abraão fez aquilo que o Senhor pediu a ele. Ahora, yo a veces me pongo a pensar qué cosas el Señor nos ha estado hablando constantemente por su palabra. Agora, às vezes eu me coloco a pensar o que o Senhor está nos falando constantemente pela sua palavra. ¿Cuáles son las cosas que el Señor nos llama a obedecerle? Quais são as coisas as quais o Senhor nos chama a obedecer a Ele? Yo en estos días, enseñando sobre esto, di algunos ejemplos de mi vida. Esses dias eu ensinando sobre isso, dei alguns exemplos na minha vida. Pero al dar unos ejemplos puede causar la impresión de que usted tenga que hacer lo mismo que yo debo hacer. Porém, ao dar um exemplo, pode dar a impressão de que vocês têm que fazer o mesmo que eu fiz. Mas nuestra intención es poder despertar su conciencia para que su corazón pueda tener disposición a honrar al Señor en aquello que Él mismo le está hablando por su palabra y por su espíritu. Mas a nossa intenção é despertar o seu coração e a sua consciência para que o Senhor mesmo possa falar no teu coração aquilo que Ele está dizendo pela sua palavra e pelo seu espírito. ¿Qué sería cada uno? O que seria para cada um? Aquí el Señor nos ha estado llamando por su palabra. Aquilo que o Senhor está nos chamando pela sua palavra. Vamos a ver otro ejemplo, ahí en Éxodo 32, Vamos ver um outro exemplo em Êxodo 32, verso 26. verso 26. Esta es otra situación también donde Israel está en el desierto, Moisés sube a la montaña, Israel levanta un becerro de oro. Essa é outra situação onde Israel está no deserto, Moisés sobe a montanha e Israel levanta um bezerro de ouro. Y dice ahí en el verso 26, Éxodo 32, 26. E diz aí no verso 26, Êxodo 32, 26. Se puso Moisés a la puerta del tabernáculo y dijo, Pôs-se Moisés em pé à porta do arraial e disse, ¿quién está por Jehová? quem é do Senhor? Ahora, siempre los votos aún en la vida cristiana Agora sempre os votos, mesmo na vida cristã, debe ser una respuesta al Señor mismo. deve ser uma resposta ao Senhor mesmo. Yo no sé si fue John Flake que dijo, Eu não sei se foi John Flake que disse, la obediencia visible a obediência visível mantiene nuestra buena reputación, mantém a nossa boa reputação. pero la obediencia invisible Porém, a obediência invisível mantiene nuestra vida espiritual. mantém a nossa vida espiritual. El asunto a veces no tiene ni siquiera que ver con lo que las personas ven, O assunto muitas vezes não tem relação com aquilo que as pessoas estão vendo, sino con lo que el Señor ha dicho senão com aquilo que o Senhor y falou mi responsabilidad delante de Él. e minha responsabilidade diante dele. Por ejemplo, yo una vez estuve en un encuentro de jóvenes, Por exemplo, eu uma vez estive num encontro de un jovens, momento muy particular en el comienzo de mi vida cristiana. um momento muito particular no começo da minha vida cristã.
Y el Señor me habló así claramente. E o Senhor me falou assim, claramente. Todas las cosas viejas pasaron. Todas as coisas velhas passaram. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Eis que eu faço tudo novo. Y para mí eso fue como una palabra clara para mi vida. E isso para mim foi como uma palavra clara para minha vida. Entonces yo tenía un estilo de vida muy desordenado. E eu tinha um estilo de vida muito desordenado. Mi manera de vestir, Minha maneira de vestir, mis amigos, meus amigos, la música que a escuchaba, música que eu escutava. todo era la característica de mi vieja vida, Tudo aquilo era característica da minha vida de mi velha, vida sin Cristo. da minha vida sem Cristo. Y cuando el hermano habló de esa palabra, E quando o irmão falou essa palavra, para mí eso fue esas palabras que usted siente que tiene fuego por dentro. para mim foram essas palavras como aquelas que você sente que tem um fogo por dentro. Entonces yo, apenas el hermano compartió esa palabra, Então apenas o irmão yo compartilhou tuve essa palavra. certeza que debía honrar al Señor en eso. E eu tive certeza que eu deveria honrar o Entonces, Senhor. cuando nisso. volvimos para la casa, Então quando nós voltamos para yo casa, no quería cambiar toda mi ropa, eu queria cambiar toda la ropa. trocar toda a minha roupa. Saqué toda la música del mundo que tenía. Tirei toda a música do mundo. Fui a la que eu tinha. peluquería a peluquearme porque tenía un corte de cabello bien del viejo hombre. E eu fui ao cabeleireiro cortar o meu cabelo, porque eu tinha um corte de cabelo E bem meu papai me característico dizia, do velho homem. E o meu pai me dizia, Esos son emociones. isso são emoções. Vaya despacio. Vai devagar. Porque muchas veces nosotros tomamos así la palabra del Señor. Porque às vezes nós pegamos assim a palavra do Senhor. Como que yo puedo, si quiero o no quiero. Como se eu pudesse escolher se quero ou não quero. Ahora, si yo no obedezco, Agora, se eu não obedeço, cuando la palabra trae convicción, quando a palavra traz convicção, menos lo voy a hacer e eu não vou fazer, cuando yo estoy más bien tibio quando eu estou muito mais morno o frío. ou frio. Por eso siempre que el Señor nos habla, Por isso, sempre que o Senhor nos fala, es el momento en que la gracia opera una gracia especial para el corazón. é o momento que a graça opera uma graça especial para o Y esa coração. misma gracia especial nos capacita para obedecer. E essa mesma graça especial nos dá a capacidade de obedecer. Ahora, si yo hubiera dicho, no, va a esperar una semana, Agora, se eu tivesse dito, não, vou esperar uma 2 semana, semanas, 2 semanas, seguramente esta era la hora que no lo habría hecho. certamente essa é a hora que eu não teria feito. Hermanos, Irmãos, si yo veo a mi hija, se eu vejo a minha filha, y siempre damos un ejemplo sencillo, sempre damos um exemplo simples. y hay un papel botado en el piso, E existe um papel jogado no y chão. yo le digo, hay un papel botado en el piso, Eu digo, tem um papel jogado no chão. ¿usted qué cree que cuál es la intención para que yo le hable? Você crê qual é a intenção que eu falo isso para Que ela? ella voltee y diga, Que ela se volte e diga, ah, sí hay un papel botado en el piso. ah, sim, tem um papel jogado no chão. ¿Usted cree que yo hablé para eso? Você crê que eu estou falando para ela essas coisas para isso? Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor nos habla Irmãos, vocês creem que o Senhor nos fala para que nosotros le digamos, para que nós digamos ao Senhor, ah, sí hay un papel botado en el piso? ah, sim, Senhor, tem um papel jogado no chão. A veces nos volvemos admiradores de la doctrina. Às vezes, nós nos tornamos admiradores ou espectadores da doutrina. Correspondemos con la doctrina. Nós nos amamos, às vezes, a doutrina. Y E correspondemos. correspondemos Y a ela. decimos amén. E dizemos amém. Ah, pero cuando viene el momento de hacer el voto, Porém, quando vem o momento de fazer o voto, hermano, no sea legalista. irmão, não seja legalista. Hermano, no debemos ser religiosos. Irmãos, nós não devemos ser religiosos. Ay, hermano. Ah, irmãos. Por eso era que Jesús decía, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? Por isso mesmo que o Senhor dizia, por que me dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis a minha vontade? Yo he visto jóvenes cristianas Eu tenho visto jovens cristãs que vienen a pedir consejo. que vêm nos pedir conselho. Y ella dice, hermano, E elas dizem, irmão, yo tengo esta relación con este hombre que no es creyente. eu tenho uma relação com esse homem que não é cristão. Hermana, Irmã, ¿y qué quiere que yo le diga? e o que você quer que eu te diga? Yo quiero saber qué piensa usted, hermano. Eu quero saber o que você pensa, irmão. Entonces le pregunto, ¿qué le ha dicho el Señor? ¿Qué le ha hablado el Señor por su palabra, por su conciencia? E eu digo para ela, o que o Senhor tem te falado pela sua palavra, pela sua consciência? Y ella dice, el Señor me ha dicho que no me debo unir en yugo desigual. Yo he sentido eso. E ela diz, o Senhor tem me dito que eu não devo me unir num jugo desigual. Eu sinto isso. ¿Y hace cuánto le habló el Señor eso, hermana? E faz quanto tempo que o Senhor te falou isso, irmão? Hace un año. Faz um ano. Y hace un año sigue con la relación. E faz um ano que você tem uma relação.
O sea, el Señor a veces nos habla Ou seja, o Senhor nos fala y nosotros somos como ese pueblo de Israel, e nós somos como o povo de Israel, que escuchamos, que escutamos, pero a la misma vez porém, da mesma forma, nos vamos endureciendo. nós vamos nos Y endurecer. nos acostumbramos a una vida liviana, E nós acostumamos a levar uma vida leviana, irresponsable, irresponsável, sin consagración, e sem consagração, sin santificación, sem santificação, sin esfuerzo. sem esforço. Y lo más tremendo es que en cosas que no son importantes, E o mais tremendo é que existem coisas que não são y en importantes. esas sí somos tan E diligentes, nessas coisas nós somos tão diligentes. somos diligentes y cumplimos horarios de trabajo, Somos diligentes e cumprimos os horários de somos trabalho. diligentes y esforzados en nuestros estudios, Somos diligentes e esforçados nos nossos estudos. pero en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, las escrituras y la palabra del Señor no tenemos el mismo compromiso. Mas naquilo que tem a ver com as escrituras, a palavra de Deus, nós muitas vezes não temos o mesmo compromisso. Yo he conocido cristianos Eu tenho conhecido cristãos que a la par que da mesma forma son vegetarianos, por ejemplo, são vegetarianos. y ellos son estrictos en su comida, pero como usted no se imagina. E eles são tão diligentes na sua maneira de comer como você não pode nem imaginar. Pero cuando usted les habla de oración, Porém, quando você fala para eles de cuando usted oração, les habla de santificación sobre las cosas del quando mundo, você fala de santificação sobre as coisas do mundo, ahí no son tan diligentes. aí eles não são tão diligentes. Son diligentes con las cosas que tienen que ver con el cuerpo, São diligentes com as coisas que estão relacionadas ao corpo, pero no con el alma. porém não com a alma. ¿Qué cosas, no, hermanos? Que coisa, não, irmãos? Por ejemplo, el Señor dice, Por exemplo, o Senhor diz: si tu ojo te es ocasión de pecar, se o teu olho te faz ocasião de pecar, corta. corta. Entonces, mire el voto que el Señor nos está pidiendo hacer. Então veja o voto que o Senhor está pedindo para que nós façamos. No pongamos delante de nuestros ojos nada que nos contamine. Não coloquemos diante dos nossos olhos nada que nos contamine. Mejor sería ser ciegos Melhor seria sermos cegos que contaminar nuestros ojos. do que contaminar os nossos olhos. ¿Cuántos cristianos toman en serio, por ejemplo, Quantos cristãos levam a sério, por exemplo, no ver televisión, películas que contaminen su vida con escenas inmorales o de pecado? não ver televisão ou filmes que contaminem a sua vida com cenas imorais ou de pecado? Vemos, y con el respeto de los hermanos, Vemos, e com todo respeito aos irmãos, cuánta porquería que se ve en la televisión del mundo, hermano. quanta sujeira que se vê na televisão do mundo. Desnudos, Nudez, fornicación, fornicação, adulterios, adultério, mentiras, mentiras, engaños. enganos, Y no tenemos consagrados nuestros ojos. e não temos os nossos olhos consagrados. Vivimos casi de la misma manera que viven las personas del mundo. Vivemos quase da mesma maneira que vivem as pessoas do mundo. Yo he dado otro ejemplo. Eu vou dar outro exemplo. Yo le estoy hablando de mis votos. Usted tendrá sus votos con el Señor. Eu estou falando dos meus votos. Você certamente terá os seus votos com o Senhor. Por ejemplo, yo era una persona que amaba el fútbol. Por exemplo, eu era uma pessoa que amava futebol. Pero era algo impresionante. Desde niño siempre estuve jugando fútbol en ligas, siempre entrenando, mucho fútbol. É algo impressionante. Desde pequeno eu estive jogando futebol em times, Entrenando. treinando muito futebol. Cuando Sempre. yo me consagro al Señor, E quando eu me consagro ao Senhor, después de unos años de vida cristiana, el Señor me dice, depois de alguns anos de vida cristã, o Senhor me diz: los demás pueden, os outros podem, tú no puedes. você não pode. De alguna manera yo gastaba mi fuerza jugando fútbol. De alguma forma eu gastava minha força jogando futebol. Yo sentí que el Señor me llamó a gastar mi fuerza E eu senti que o Senhor me chamou para gastar a minha força exclusivamente en las cosas de Él. exclusivamente nas coisas dele. ¿Me alcanzan a escuchar, hermanos? Tá escutando aí, irmão? Entonces yo hice un voto. Então eu fiz um voto. Señor, de ahora en adelante yo quiero mis fuerzas para ti, mi tiempo para ti. Senhor, de agora em diante eu quero dedicar as minhas forças e o meu tempo para ti.
Y aún E ainda, yo no quiero perder mi tiempo viendo partidos de fútbol. Yo quiero renunciar a todo eso. eu não quero perder meu tempo vendo partidas de futebol. Eu quero renunciar a tudo isso. Porque es tremendo, hermanos. Porque é tremendo, irmão. Hay hombres que pueden ver 2 horas de un partido de fútbol Tem homens que podem ver 2 horas de partida de futebol y no orar media hora. e não orar meia hora. Pueden ver un partido de 2 horas Podem ver uma partida de 2 y no horas leer la Biblia 1 hora. e não ler a Bíblia 1 hora. Pueden durar 2 horas viendo un partido de fútbol Podem permanecer 2 horas vendo partida de y en una futebol enseñanza se duermen. e numa ensinamento se dormem. Personas que no tienen consagración. Pessoas que não têm consagração. Y el Señor a mí me habló que yo era así. E o Senhor falou para mí que eu era assim, Que yo debía arrepentirme. que eu devia me arrepender. Entonces yo hice el voto para el Señor. Então eu fiz voto para o Senhor. Entonces yo le contaba a los hermanos que un día íbamos para un campamento que organizamos. Então eu contava aos irmãos que dia nós íamos por acampamento que havíamos organizado. Y ese día habían varios hermanos hospedándose con nosotros. E esse dia tinham vários irmãos que estavam se hospedando conosco. Pero llegó también mi familia. Porém a minha família chegou também. Y luego voy a usar ese pequeño ejemplo para lo que vamos a leer. E eu vou utilizar esse pequeno exemplo para aquilo que nós vamos ler. Entonces llegó mi familia. Então minha família chegou. Y yo no sé, esas casualidades, siempre el campamento que nosotros organizamos siempre es en la época del mundial. E eu não sei se isso é uma casualidade, mas os acampamentos que nós organizamos caem sempre na época da Copa do Mundo. Y ese día que íbamos para el campamento, E esse dia que nós íamos para o acampamento preciso Colombia jugaba. era justamente o dia que Colômbia ia jogar. Y llegó mi familia que no era creyente. E chegou a minha família que não era crente. Y estábamos así en la hora del desayuno. Estávamos perto da hora do café da manhã. Y ellos comenzaron a decir, en 10 minutos es el partido de Colombia. Y se creó una así expectativa del partido. E eles começaram a dizer, daqui 10 minutos é o jogo da Colômbia. E criou-se uma expectativa. Entonces llegó un momento Chegou um momento que ellos se sentaron todos en la sala. que eles todos se sentaram ali na sala Y iban a prender el televisor para ver el partido. e ligaram a televisão para ver a partida. Pero cuando yo hice el voto, Porém, quando eu fiz o voto, como los hijos de Jonadab, como aqueles filhos de Jonadab, el voto no era solo para mí, o voto não era somente para mim, sino yo en mi casa. senão para mim e a minha casa. En mi casa la televisión que se ve Na minha casa, a televisão que nós vemos solo son cosas que edifican. são somente coisas que Si edificam. no edifican, E se não edificam, no se ven. não se vê. Y como el fútbol no edifica, E como o futebol não edifica, no se ve. não vemos. Pero miren lo tremendo. Porém, vejo tremendo. Mi familia va a prender el televisor. A minha família ligou a televisão. Pero yo recuerdo que yo había dicho al Señor que eso no iba a suceder en mi casa. Mas eu lembrei que eu tinha dito ao Senhor que isso não iria acontecer na Y minha me casa. tocó decirles E a mim restou dizer a eles que en mi casa no podían ver fútbol. que na minha casa eles não poderiam ver futebol. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Porque eu e a minha casa serviremos ao Y Senhor. eso, todos hicieron mala cara E todos eles fizeram cara y se fueron de feia la casa. e foram embora da minha casa. Pero miren lo tremendo, era un día que íbamos para un campamento. Porém, vejo tremendo, era um dia que nós íamos para um Y acampamento. llegaron unos hermanos que era la primera vez que iban a un campamento. E chegaram alguns irmãos que era a primeira vez que participavam do Y ahí en acampamento. la sala tuvimos una comunión bien preciosa antes del campamento. E lá na minha sala tivemos uma comunhão muito preciosa antes de irmos para o acampamento. Yo sentí que el Señor me respaldó en la decisión que había tomado. E eu senti que o Senhor me respaldou naquela decisão que eu havia tomado. Fue un momento bien precioso Um momento muito especial en el Señor en ese momento. e do Senhor nesse momento. Si hubiéramos estado viendo el partido, Se nós estivéssemos vendo a partida, hubiera sido un mal testimonio tal vez para los nuevos creyentes. teria sido talvez um mau testemunho para os novos crentes. Y yo que había predicado muchas veces contra el fútbol, E eu que muitas vezes tinha pregado contra o futebol, hubiera renunciado a mi voto de consagración. teria renunciado o meu voto de consagração. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque eu digo isso. Porque Moisés le dice a los israelitas, quien esté de parte de Jehová, Porque Moisés disse aos israelitas, aquele que for pelo Senhor, saque su espada tire a sua espada y vaya por todo el campamento e vá por todo o y acampamento mate e mate a sus hermanos, a seus a irmãos, sus amigos, aos seus amigos, que prefirieron estar de parte de la idolatría
que preferiram estar ao lado da idolatria que de parte mío. que ao meu lado. Nosotros a veces necesitamos sacar la palabra, Nós às vezes precisamos tirar a palavra, separar separar lo que es de Dios aquilo que é de y Deus lo que no es de Dios. e aquilo que não é de Cuando Deus. nosotros sacamos la palabra, Quando nós tiramos a palavra, obedecemos la palabra obedecemos a y palavra honramos al Señor, e honramos o Senhor, ahí es cuando nos estamos consagrando. aí é que nós estamos nos consagrando. Esos son nuestros votos a Jehová. E esses são os nossos votos a Jeová. ¿Y sabe quién fueron los que hicieron esto en este pasaje? E você sabe quem são os que fizeram isso nessa Los passagem? hijos de Aarón. Os filhos de Arão. Y esa fue la única tribu que llegó a ser los sacerdotes de la casa de Jehová. E essa foi a única tribo que alcançou ser a tribo dos sacerdotes Porque da sin casa de Jeová. santidad, Porque sem santidade sin consagración, e sem consagração no hay verdadero servicio a Dios. não há o verdadeiro serviço a Deus. Usted puede tener talento natural, Você pode ter talento natural, capacidad para hablar, capacidade para falar, capacidad para cantar, capacidade para cantar, capacidad para servir, capacidade para buena servir, disposición, boa disposição, pero sin santidad, porém sem sin santidade consagración, e sem sin consagração votos e espirituales, sem votos no hay espirituais, poder espiritual, não há poder no hay espiritual, llenura espiritual, não há enchimento no hay espiritual, bendición de Dios. não há bênção de Deus. ¿Cuántas personas predicando? Quantas pessoas pregando Usted ve que la persona no tiene capacidad espiritual. e você percebe que a pessoa não tem capacidade ¿Por qué no tiene espiritual. capacidad espiritual? E por que não tem capacidade espiritual? Porque no hay consagración. Porque não existe consagração. Vamos a mirar otro ejemplo. Vamos ver outro exemplo. Vamos a ir a Jueces capítulo 16. Vamos em Juízes, capítulo 16. Dice, verso 15. Diz no verso 15. Este pasaje también es bien tremendo. Es la historia de Sansón. Essa passagem é muito tremenda, a história de Sansão. ¿Los hermanos conocen la historia de Sansón? Os irmãos conhecem a história de Sansão? La historia de Sansón fue que Sansón fue un hombre consagrado desde la niñez para el Señor. A história de Sansão diz que ele foi homem consagrado desde a infância para o Senhor. Y así como los hijos de Recab, E assim como os filhos de Recabe, y así como los nazareos, e assim como os nazireus, es más, Sansón era un nazareo. é mais ainda dizer que Sansão era um nazireu. Tenía varios votos de consagración. Ele tinha vários votos de Lo que consagração. pasa fue que Sansón fue un hombre consagrado, Porque Sansão foi um homem consagrado, pero a pesar de su consagración, porém, apesar da sua consagração, fue impío. ele foi ímpio. Él no fue fiel a la consagración que el Señor le había hecho. Ele não foi fiel à consagração que o Senhor havia feito com ele. Y uno de los votos que tenía Sansón E um dos votos que Sansão tinha era que él no podía pasar navaja sobre su cabeza. era que ele não poderia passar navalha na sua cabeça. Entonces el nazareo Então o nazireu se reconocía de lejos se reconhecia de longe, porque él tenía unas guedejas largas. porque ele tinha umas tranças compridas. Él desde pequeño fue consagrado. Ele desde pequeno foi consagrado. Entonces él tenía unas trenzas, Então ele tinha algumas tranças, unas guedejas, umas tranças que era la señal de su consagración. que era um sinal da sua consagração. Porque todo el que quiere ofrecer a Jehová Porque todo aquele que quer se oferecer a tiene que Jeová tener guedejas. tem que ter tranças. Yo decía, Eu dizia, por ejemplo, el cristiano fiel por exemplo, o cristão fiel tiene la guedeja de la oración. tem a trança da oração. Él tiene una vida de oración. Ele tem uma vida de Él oração. cultiva una vida de oración. Ele cultiva uma vida de oração. Esa es una de sus guedejas. Essa é uma das tranças. Él tiene otra guedeja, Ele tem uma outra trança. la lectura y meditación de la palabra. A leitura e meditação da palavra. Él siempre está creciendo, alimentándose de la palabra. Ele sempre está crescendo e se alimentando da Él palavra. tiene otra guedeja, E tem uma outra trança. la santidad y el apartarse del mundo. A santidade e o se separar do Él mundo. siempre está caminando en pos de la santidad. Ele sempre está caminhando atrás da Él santidade. tiene otra guedeja, E tem outra trança. el amor. O amor. Él siempre está cultivando una vida de amor.
sempre está cultivando uma vida de amor. Él siempre está cultivando una vida de perdón. Sempre está cultivando uma vida de Y eso es perdão. como cabello que va creciendo para el nazareo. E isso é como o cabelo que vai crescendo para o nazireu. Y esa era la consagración de Sansón. E essa era a consagração de Sansão. Ahora existe el espíritu de Dalila. Agora existe o espírito de Dalila. Porque hay cristianos Porque cristão que espiritualmente no tienen guedejas, que espiritualmente não tem tranças, no tienen consagración. não tem Ellos consagração. toman vino. Eles tomam vinho. Pero hay cristianos que ya tienen sus guedejas. Porém, existem cristãos que já têm as suas tranças. Hay algunas guedejas más cortas, Existem algumas tranças mais curtas, otras más largas. outras mais compridas. Pero hay cristianos que ya están creciendo en eso. Porém, existem cristãos que já estão Yo crescendo. puedo decir que mi vida de consagración Eu posso dizer que a minha vida de consagração, en algunos aspectos es pequeña. em alguns aspectos, é pequena. Pero en la gracia del Señor yo estoy creciendo para que la guedeja avance. Pela graça do Senhor, eu estou trabalhando para que essa trança cresça. Por ejemplo, el Señor a mí me ha estado hablando de un asunto estos días. Por exemplo, o Senhor tem me falado de um assunto nesses dias. Y el asunto es que yo no debo ser una persona murmuradora. E o assunto é que eu não devo ser uma pessoa murmuradora. Yo no debo usar mi boca para hablar mal de las personas, Que eu não devo utilizar a minha boca para falar mal das pessoas. para crear problemas, Para criar problemas. murmuración. Murmuração. Y le estoy pidiendo al Señor que me ayude a callarme, E eu estou pedindo ao Senhor que me que me ajude que a cuide calar. mi lengua. Que cuide da minha língua. Y estoy vigilando cada vez que alguna situación se presta para que yo hable o para escuchar algo de alguien. Eu estou cuidando para em cada situação que é propícia para eu escutar algo ou falar algo de Una alguém. guedeja corta, Uma trança curta. pero estoy pidiendo al Señor que crezca, Porém, eu estou pedindo ao Senhor que ela cresça. que mi guedeja crezca en ese aspecto. Que minha trança cresça nesse aspecto. Ahora Dalila Agora, Dalila quiere cortarnos las trenzas, hermano. quer cortar as nossas tranças. Quiere saber cuál es el secreto de nuestra consagración. E ela quer saber qual é o segredo da nossa consagração. Y mira lo que le dice la Dalila a Sansón. E veja o que Dalila falou para Sansão. Y ella le dijo, E ela lhe disse: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Como você diz eu te amo se o teu coração não está comigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Você já me enganou 3 vezes e não tem me dito ainda no que consiste a tua grande força. Porque la fuerza, hermano, Porque a força, irmão, está ligada a la consagración. a força está ligada à Si consagração. usted no tiene consagración, Se você não tem si consagração, usted no tiene diligencia, se você não tem si usted no diligência, tiene votos espirituales, se você não tem votos usted no espirituais, tiene fuerza, hermano. você não tem força, irmão. Esto es muy serio, de verdad. Isso de verdade é muito sério. Por ejemplo, la oración. Por exemplo, a oração. Si usted no tiene una vida de oración, Se você não possui uma vida de oração, usted no tiene fuerza. você não tem força. Por ejemplo, la vida de perdón. Por exemplo, a vida de perdão. Si usted no tiene una vida donde sea paciente, misericordioso y perdonador con los otros, Se você não tem uma vida onde você é paciente e misericordioso e perdoador com os outros, la amargura va a crecer en su corazón a amargura vai crescendo no y seu usted no va a coração. tener gracia. E você não terá graça. Yo me acuerdo una vez escuché a un hermano que decía, E eu me lembro uma vez que eu escutava um irmão que dizia, y él decía esto, e ele dizia isso: hermano, comprométase a algo. irmão, se comprometa com algo. Haga usted este voto delante del Señor. Faça você este voto diante do Senhor. Comprométase a nunca sentir nada, Comprometa-se a nunca sentir nada, rabia, raiva, odio, ódio, amargura, amargura, con estas 3 personas, com essas 3 pessoas. ni con su familia, Nem com a sua família, ni con sus hermanos de la nem com iglesia, seus irmãos da igreja, ni con nadie del mundo. e nem com ninguém do mundo. Comprometa en su corazón a no dejar que ningún pensamiento carnal crezca en su corazón contra alguien. Comprometa-se no seu coração a nunca deixar que um pensamento carnal contamine o seu coração Eso es una contra guedeja alguém. importante. E isso é uma trança importante. No debemos dejar que pensamientos de odio, Não devemos deixar que pensamentos de ódio, de ira, de amargura crezcan. ira e amargura cresçam no nosso Yo estaré coração. todo hora vigilando para que mi guedeja siempre esté ahí. Eu estou a toda hora vigiando para que minha trança cresça. Ahora, Agora, Sansón le descubrió el secreto a Dalila. Sansão descobriu seu Después de segredo la a Dalila. insistencia de ella, Depois que ela insistiu com ele. él le descubrió su corazón.
ele descobriu o seu coração. Mira lo que mandó a hacer Dalila, E veja o que Dalila mandou fazer, ahí en el verso 19. no verso 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas E ela fez com que ele dormisse sobre os seus y joelhos llamó a un hombre, e chamou um homem quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. que rapou as 7 tranças da sua cabeça. Mire lo que quiere hacer Satanás. Veja o que Satanás quer Mire lo que fazer. quiere hacer el espíritu de Dalila. Veja o que quer fazer o espírito de El Dalila. espíritu de Dalila es cortar nuestra consagración. O espírito de Dalila é cortar a Si nossa usted tiene una vida de consagração. oración, Se você tem uma vida de oração, Satanás va a querer quitarle esa vida de oración. Satanás vai querer tirar de você essa vida de Si oração. usted tiene un compromiso real de reunirse con los otros cristianos, Se você tem um compromisso real de se reunir com outros cristãos, Satanás le va a querer quitar esa guedeja. Satanás vai querer tirar essa Si trança usted tiene de un você. compromiso de leer la Biblia diariamente o leer libros cristianos diariamente para alimentarse, Se você tem um compromisso de ler a Bíblia diariamente ou livros cristãos diariamente para se Satanás va alimentar, a quererle quitar esa guedeja. Satanás vai querer tirar de você essa trança. A veces, yo les digo a los hermanos, a veces son los mismos cristianos con el espíritu de Dalila. Às vezes eu digo para os irmãos que são os próprios cristãos com o espírito de Dalila. Por ejemplo, Por exemplo, al comienzo les hablaba, no começo eu falava para vocês, ay hermano, no hay que ser tan religioso, irmão, não precisa ser tão religioso, no, pues, no necesita ser tan legalista, não precisa ser tão legalista. eso de orar todos los días, Essa coisa de orar todos os dias, eso de hacer un compromiso de no ver televisión, isso de fazer um compromisso de não ver televisão, eso de hacer un compromiso de hacer devocional con sus hijos, esse de fazer um compromisso de devocional com seus filhos, eso no es tan importante, isso não é tão eso importante. usted no necesita hacerlo. Isso você não precisa fazer. ¿Qué está haciendo Dalila? O que Dalila está fazendo? Le está quitando la consagración. Está tirando a consagração. Porque ¿saben qué pasa, hermanos? Porque vocês sabem o que acontece. Pueden irmão? pasar por encima, hermano, no hay problema por acá. ¿Saben qué pasa? Sabe o que acontece? Irmão? Inmediatamente usted renuncia a esas cosas que el Señor le habló y usted vivía. Imediatamente você renuncia a essas coisas que o Senhor falou e que você vivia. Inmediatamente la presencia de Dios se va. Imediatamente a presença do Senhor se vai. Un nazareo Um nazireu sin guedejas sem tranças es un hombre sin poder de la presencia de Dios. é um homem sem o poder da presença de Deus. Un recabita Um recabita tomando vino tomando vinho no es un recabita. não é um recabita. Y un cristiano E um cristão sin consagración, sem consagração sin santidad, e sem santidade, sin obediencia, sem obediência, no es un discípulo de Cristo. não é um discípulo de Cristo. Hermano, la palabra discípulo, ¿sabe qué significa? Irmãos, vocês sabem o que significa a palavra discípulo? Disciplinado. Disciplinado. Alguien que entró bajo una disciplina. Alguém que entrou debaixo de uma disciplina. Los que han estado en el servicio militar, Aqueles que estiveram no serviço militar, ustedes saben que hay un rigor militar. você sabe que existe um rigor militar. Usted quiera o no quiera, Você queira ou não, tiene que levantarse a una hora, tem que se levantar na hora tiene que certa, hacer cierto ejercicio, tem que fazer certos tiene exercícios, que comer cierta comida, tem que comer uma comida porque usted es un específica, soldado. porque você é um soldado. Ahora Pablo dice que nosotros somos soldados. Agora Paulo diz que nós somos Pero mire lo soldados. tremendo. Porém, veja o tremendo. Soldados Soldados que no se levantan temprano, que não se levantam cedo, que no son rigurosos con el ejercicio, que não são rigorosos com o que exercício, no son rigurosos con la comida. que não são rigorosos com a comida. ¿Qué clase de soldados? Hermano? Que tipo de soldado? Irmão? Yo no sé si me estoy haciendo entender. Hermano. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Irmão. Cristianos Cristãos sin guedejas. sem tranças. Y yo a mí algo que me preocupa bastante E algo que me preocupa bastante es ver el espíritu de Dalila en los mismos púlpitos, hermano. é ver o espírito de Dalila nos próprios púlpitos, irmãos. Hermanos, la fe Irmãos, a fé sin frutos, sem frutos, sin obediencia, sem es obediência, una fe muerta. é uma fé morta. La fe bíblica A fé bíblica tiene poder, tem poder, se expresa por obras. se expressa por obras. Sí, debemos creer en Cristo, Sim, nós devemos crer em Cristo. pero si esa fe en Cristo no produce frutos, Porém, se essa fé em Cristo não Es traz uma- frutos, es una fe enferma, ela é uma fé enferma, desequilibrada, desequilibrada, no bíblica. não bíblica. Eso es tremendo. Isso é tremendo. Pablo dice,
Paulo disse que a él le preocupaba que a ele tinha uma preocupação, que siendo heraldo para muchos, que ele sendo arauto para él muitos, mismo fuera descalificado. ele mesmo fosse desqualificado. Tanto é Que él mismo golpeaba su cuerpo. que ele mesmo golpeava o seu corpo, No el aire, não ao ar, su propio cuerpo. seu próprio corpo, Para ponerlo en disciplina, para colocar em disciplina, para que él pudiera correr la carrera. para que ele pudesse correr a carreira. Hermano, usted se pone a mirar la historia de la iglesia. Irmãos, você pode olhar para a história da igreja. Por ejemplo, hermanos que no podían orar. Por exemplo, irmãos que não podiam orar. Hacían un voto para levantarse temprano a orar. Eles faziam um voto para levantar cedo para orar. Y ellos tomaban la decisión de no poner en sus camas cobijas. E eles tomavam uma decisão de não colocar nas suas Para que el camas cobertas. frío de la madrugada los levantara Para que o frio da madrugada pudesse levantar eles. y ellos pudieran ir a orar. E eles pudessem orar. Ellos golpeaban el cuerpo Eles golpeavam seus corpos. para poder tener una guedeja de oración. Para poder ter uma trança de oração. Qué cosas, ¿no? Que coisa, não? Pero el predicador nos dice, Porém, o pregador nos diz: hermano, no seamos legalistas. irmãos, não sejamos legalistas. Hermano, yo me preocupo un poco. Irmãos, eu me preocupo um pouco. Yo respeto y valoro bastante al hermano. Eu respeito e valorizo bastante o irmão. El hermano Watchman Nee. O irmão Watchman Nee. Pero si usted lee Porém, se você lê la vida cristiana normal, a vida cristã normal, el hombre espiritual, o homem y no espiritual, lee otros libros, e não lê outros livros, usted puede tener un espíritu de pasividad muy peligroso. você pode ter um espírito de passividade que é muito perigoso. Usted necesita equilibrar estos libros Você precisa equilibrar esses livros con otros autores. com outros autores. Porque ese libro solo muestra los aspectos de la responsabilidad de Dios. Porque esses livros mostram apenas os aspectos da responsabilidade de Deus. Y hay otros libros que enfatizan la responsabilidad nuestra. E existem outros livros que enfatizam a nossa responsabilidade. Y a veces nosotros quedamos en un desequilibrio E às vezes nós ficamos num desequilíbrio y perdemos aspectos que eran muy importantes. e perdemos aspectos que eram muito importantes. Yo no voy a exagerar. Eu não vou exagerar. Le voy a dar un ejemplo. Eu vou dar um exemplo. Por ejemplo, Pedro y Juan. Por exemplo, Pedro e João. Se dice de ellos en el libro de Hechos Se fala deles no livro de Atos, que subían juntos que subiam juntos a la hora de la oración. na hora da oração. ¿Usted leyó ese pasaje? Você leu essa Y passagem? hay hermanos que dicen, Irmãos que dizem: hermanos, no podemos ser religiosos. irmão, não podemos ser religiosos. Tener horas de oración, Ter uma hora específica para a eso oração. es de los musulmanes. Isso é dos muçulmanos. Ah, pero cuando usted ve la Biblia, Porém, quando você olha para a Bíblia, los apóstoles lo hacían. os apóstolos faziam isso. Ellos tenían la guedeja de la oración. Eles tinham essa trança da oração. Entonces tenemos hermanos que dicen, Nós temos irmãos que dizem: hermanos, no necesitamos reunirnos a escuchar predicación de la palabra. irmãos, nós não precisamos nos reunir para escutar a pregação Hasta da han palavra. dicho, Até tem dito. eso de predicar la palabra, Isso de pregar a palavra eso es de los griegos. é dos gregos. No necesitamos púlpitos, eso es pagano. Não precisamos de púlpito, isso é uma coisa pagã. Y usted lee el libro de Hechos, Você lê o livro de Atos, que la iglesia que a igreja perseverará en la doctrina de los apóstoles. perseverava na doutrina dos apóstolos. Esa era otra guedeja de la iglesia. Isso era uma outra trança da igreja. Entonces a veces existe el espíritu de Dalila Então, às vezes, existe esse espírito de en Dalila la misma predicación. na própria pregação. Yo no sé si usted ha escuchado. Eu não sei se você tem escutado. A veces, por ejemplo, enfatizamos mucho del reposo de Dios. Às vezes, por exemplo, nós enfatizamos muito a questão do repouso de Deus. Pero el Señor dice, Porém, o Senhor disse: esfuérzate esforça-te y sé valiente e ser valente para entrar en el reposo de Dios. para entrar no repouso de Deus. ¿No era Josué el que iba a poseer la tierra? Não era Josué o que ia possuir a terra. ¿No era una tierra de pozo? Não era uma terra de repouso. Pero no debió pelear, Porém, ele não teve que lutar, no tuvo que marchar, não teve que marchar, no tuvo que esforzarse, não teve que se esforçar, no tuvo que ser valiente, não teve que ser no valente, tuvo que matar gigantes, não teve que matar no tuvo gigantes, que derribar murallas, não teve que derrubar no muralhas, tuvo que conquistar ejércitos. não teve que conquistar exércitos. El reposo de Dios O repouso de Deus no es pasivo. não é passivo, irmãos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Estou me fazendo entender. Y irmãos. Dalila quiere cortarnos las huevejas. E Dalila quer cortar essas ¿Saben tranças. por qué, hermano? E vocês sabem por quê? Porque si Satanás nos castra espiritualmente Porque Satanás nos castra y espiritualmente corta nuestros votos, e corta os nossos votos. nos vamos a volver cristianos inútiles.
inútiles. nós vamos nos tornar cristãos inúteis, Como Sansón. como Sansão. Vamos a perder nuestros ojos. Vamos perder nossos Vamos olhos, a ser esclavos por los filisteos. vamos ser escravizados pelos filisteus. Tremendo, ¿no? Tremendo, não, irmãos? Dalila quiere cortar nuestros votos. Dalila quer cortar os nossos votos. Yo he estado escuchando un predicador Eu estava escutando um pregador este último tiempo nesses últimos tempos que ha sido muy beneficioso para mí. que tem sido muito benéfico para Lo mim. que más me ha gustado escuchar a este hermano esta época, E o que mais tem me gostado de escutar nesse irmão nessa época, que él produce dos cosas cuando uno lo escucha. que ele produz duas coisas quando alguém Por un lado escuta. fe, Por um lado, fé, consuelo, consolo, pero por otro lado, e por outro lado, la palabra tiene un ingrediente de exhortación. a palavra tem um ingrediente de exortação. Sale uno animado, hermano. Alguém sai motivado, Sale uno animado, motivado. motivado, Sale uno exhortado sai exortado a orar, para orar, a leer la a ler palabra, a a palavra, a consagrarse, se a consagrar, renovar sus vestiduras. a renovar suas vestes. Y a veces nosotros necesitamos eso, hermano. E às vezes nós precisamos disso. Necesitamos ser animados Precisamos ser animados para consagrarnos, para nos para consagrar, ser diligentes, para sermos para ser diligentes, fervientes, para ser fervorosos, para ser trabajadores. para ser trabalhadores. Amén. Amém? Hermano, usted necesita esforzarse. Irmão, você precisa Si usted quiere esforçar-se. crecer en la gracia del Señor, Se você quer crescer na graça usted do necesita Senhor, esforzarse. você precisa se esforçar. La vida cristiana irresponsable, A vida cristã irresponsável, descuidada descuidada y tibia e morna es una afrenta contra la gracia del é Señor. uma afronta contra a graça do Es una Senhor. afrenta contra la palabra del Señor. É uma afronta contra a palavra do Senhor. Si los hijos de Recab obedecieron a su padre, Se os filhos de Recabe obedeceram a seu pai, ¿cuánto nosotros más a Jesucristo? quanto mais nós obedeceremos a Jesus Cristo. Si nosotros leyéramos el Nuevo Testamento Se nós lêssemos o Novo con el Testamento compromiso de obedecer cada palabra que Jesús dice ahí com o compromisso de obedecer cada palavra y que Jesus volviéramos falou ali nuestro corazón a Jesús e voltar os nossos corações para y Jesus rogáramos a Él diariamente su gracia para obedecer lo que Él dice ahí, e rogar a Ele diariamente a sua graça para obedecer o que Ele disse ali, nuestras vidas cambiarían totalmente. nossas vidas mudariam totalmente, irmão. Pero a veces tenemos el espíritu de David Mas às vezes nós temos o espírito de Dalila, que castra a los cristianos, que castra os que cristãos anula la responsabilidad. e que anula a responsabilidade. Y por otro lado, como Sansón, E por outro lado, como Sansão, los cristianos se vuelven mundanos. os cristãos se tornam mundanos, Porque no ora, porque não oram, pero sí se levanta y prende el televisor. porém se levanta e liga a televisão. No lee la palabra, Não lê a palavra, pero lee el periódico. porém lê o jornal. No gasta sus fuerzas en santidad, Não gasta suas forças em santidade, pero sí las gasta en el mundo. porém gasta as forças no mundo. Terminamos leyendo un pasaje, hermano. Vamos terminar lendo uma passagem, irmãos. Ahí en Génesis capítulo 35. Em Gênesis capítulo 35, Dice, diz, verso 1. verso 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, Disse Deus a Jacó, levanta-te e sobe a Betel, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. e fica ali e levanta um altar ao teu Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. ¿Saben qué significa Betel? Vocês sabem o que significa Betel? Casa de Dios, ¿no? Casa de Deus. Pero ese lugar también era llamado Porém, esse lugar também era chamado luz, luz, cuando Dios alumbra. quando Deus ilumina. Porque de por sí la casa de Dios es el lugar donde Dios alumbra. Porque, por si mesmo, a casa de Deus é um lugar onde Deus ilumina. ¿Y saben qué pide Dios que hagamos cuando estamos en su casa y recibimos luz? E você sabe o que Deus pede que nós façamos quando estamos na sua casa e recebemos luz? Que levantemos allí un altar. Que nós levantemos ali um altar. Entonces yo hablaba en estos días con los hermanos que estuvimos en el encuentro de San José de los Piñares. Então eu falava esses dias para os irmãos, os quais nós tivemos esses dias no encontro em São José dos Pinhais. Porque fue una palabra de mucha exhortación Que foi uma palavra de muita hacia exortação la santidad. para a santidade. Si usted puede, sería bueno que escuchara los mensajes que compartimos
esos días. Se você pode, é bom que escute essas palavras que compartilhamos nesses dias. Entonces yo les decía, hermanos, Então eu dizia a eles, irmãos, estamos en Betel. estamos em Betel. Dios ha sido bueno y hemos tenido gran luz. Deus tem sido bom e temos tido grande Ahora luz. nos tocó nuestra parte. Agora cabe a nós a nossa parte. Levantemos nuestro altar. Nós devemos levantar o nosso Entonces yo altar. les decía, E eu dizia a eles, ¿qué el Señor le habla a usted? o que o Senhor tem falado a você? Levante su altar. Levante o seu altar. Entonces yo los animaba. Então eu animava No, eles. eso es algo simbólico. Isso é algo simbólico. Vaya a su cuarto, Vá no seu quarto, cierre la puerta, feche a porta ore. e ore. Pero además de eso, Porém, além disso, escriba en una hoja. escreva numa folha. Señor, tú me has hablado de esto. Senhor, tu tens me falado a respeito disso. Puntualmente de esto. Pontualmente disto. Yo escribo acá y te pido que tú me ayudes a obedecerte ahora que regrese. Eu vou escrever aqui e vou pedir que o Senhor me ajude na hora que eu volte para cá. Levantemos nuestro altar, les decía. Levantemos o nosso altar, eu dizia a eles. Porque donde hay luz Porque aonde há luz y donde hay casa de Dios, e aonde há a casa de debe Deus, haber un altar de adoración. deve haver um altar de adoração. Usted ha tomado, hay momentos en nuestra vida, hermano, que son divisores de agua. Existem momentos na nossa vida que são águas divisoras, Donde el Señor nos habla, onde o Senhor nos fala, nos confronta nos confronta y nos posicionamos en Cristo. e nos posicionamos em Cristo. Sacamos los ídolos de nuestra E casa. tiramos os ídolos da nossa casa. Porque Jacob mandó sacar los ídolos de su casa. Porque Jacó mandou tirar os ídolos da sua casa. Yo he hecho eso varias veces en mi casa. Eu fiz várias vezes isso na minha El casa. Señor me alumbró O Senhor me iluminou. que nosotros no deberíamos estar viendo cierto tipo de películas. Que nós não deveríamos estar vendo certos tipos de filmes. Cuando lo vimos, Quando vimos, no había que negociar. não tinha o que negociar. Eso tenía que salir de mi casa. Isso tinha que sair da minha Hay que casa. sacar los ídolos de la casa. É necessário tirar os ídolos da casa. ¿Sí? A veces la consagración es otra cosa. Às vezes a consagração é outra coisa. Por ejemplo, el hermano David Wilkerson, Por exemplo, o irmão Wilkerson, pastor muy famoso de Estados um Unidos. pastor muito famoso dos Estados Él Unidos, todos los días a mediodía todos os dias ao meio-dia, tenía la costumbre de leer el periódico ele tinha o costume de ler o jornal y ver las noticias, e ver as notícias, toda su vida. toda a sua vida. Y él viendo las noticias, E ele vendo essas notícias, vio un grupo de pandilleros que habían cometido un crimen atroz en la ciudad. vê um grupo de bandidos que tinham cometido um crime atroz na cidade. Él vivía en la ciudad de Nueva York. Ele No, todavía no vivía en Nueva York. não vivia em Nova York. Y él cuando leyó la noticia, Quando ele leu a notícia, quedó tan impactado ele ficou tão impactado que tomó la decisión que ele tomou a decisão que ya no iba a ver noticias al mediodía ni leer el periódico. que ele não ia jamais ver notícia ao meio-dia nem ler o jornal. Y que el tiempo que él perdía delante de eso, E que o tempo que ele perdia com isso, lo iba a dedicar a orar por esos pandilleros. ele ia orar por esses bandidos. Y él comenzó a orar en ese tiempo. E ele começou a orar nesse tempo. Comenzó a orar en ese tiempo. Começou a orar nesse tempo. Y el Señor lo animó y lo exhortó para ir a predicarles. E o Senhor o animou e exortou ele para ir El pregar a fruto, eles. el fruto fue que muchos de esos pandilleros se convirtieron a Cristo. O fruto foi que muitos desses se converteram a Cristo. Él levantó una gran serie de centros de rehabilitación para pandilleros en todo Estados Unidos. Ele levantou uma série de Centros de um rehabilitación. centro de reabilitação Para- para esses bandidos nos Estados Unidos. Y muchos fueron salvos. E muitos foram salvos. Muchos llegaron a ser grandes predicadores. Muitos chegaram a ser grandes Y pregadores. todo surgió E tudo surgiu del altar de la oración. do altar da oração. Donde se quemó algo que aparentemente no es malo. Onde se queimou algo que aparentemente não era ruim. Ver Mal. noticias no es malo. Ver notícia não é ruim. Ahora, cuando usted ve noticias Agora, quando você vê notícia y no ora, e não ora, las noticias se vuelven algo diabólico. as notícias se tornam algo diabólico. Porque le quitan el tiempo que usted podría usar para el Señor. Porque tiram o tempo que você poderia utilizar Pues, para o Senhor. A veces las noticias son la navaja que le corta la oreja al cristiano. Às vezes as notícias são aquela navalha que cortam as suas tranças para o cristão. Puede ser otra cosa. Pode ser outra Yo coisa. conocí un hermano, un joven, Eu conheci um irmão, um jovem, que aun siendo joven,
que mesmo sendo jovem, cuando usted lo escucha predicar, quando você escuta ele pregar, usted ve consagración. você vê consagração. Nombre de Dios. Homem de Deus. Y él era fanático a ver partidos de tenis. E ele era fanático por partidas de tênis. Entonces él se iba para el cuarto y estaba viendo partidos de tenis. Se ele ia pro quarto, ele estava vendo partidas Siempre de tênis. estaba pendiente del tenis a nivel mundial. Sempre estava atento ao tênis a nível mundial. Hasta que el Señor le habló. Até que o Senhor falou com ele. Y él entregó esa adicción a eso. E ele entregou esse vício a isso. Se lo dedicó ese tiempo al Señor ahora. E dedicou esse tempo ao Senhor agora. Y la vida de él cambió. E a vida dele mudou. Hermanos, cuando el Señor nos lleva al lugar de luz, Irmãos, quando o Senhor nos leva a um lugar de luz, Él quiere consagración de nosotros. Ele quer a consagração de nós. Y a veces es un asunto entre usted y el Señor. E às vezes é um assunto entre você e o Senhor. Si usted pone a hablar con los otros lo van a desanimar. Se você for falar com os outros podem te Yo desanimar. imagino cuando Abraham, el Señor le dijo que iba a sacrificar al hijo. Eu imagino com Abraão, quando o Senhor disse para ele que ele deveria sacrificar o Si él filho. se hubiera puesto a hablar con Sara. Se ele tivesse ido falar com Sara. ¿Tú qué piensas de que yo lleve al Sara, muchacho? o que você pensa de eu levar esse menino? Vamos a ofrecer en el altar del Señor. Vamos oferecer ele no altar do Senhor. ¿Qué hubiera dicho Sara? O que será que Sara teria dito? Estás loco. Estás louco. Hermano, la consagración es locura para este mundo. Irmão, a consagração é loucura para este mundo. Pero es el camino de los nazarenos, Porém, é o caminho dos nazireus, de los que se consagran al Señor. daqueles que se consagram ao Senhor. Entonces mire lo que pasó. Então veja o que aconteceu. Dice, Diz, después de botar los ídolos, ahí en el verso 6. depois de tirar os ídolos, aí no verso 6, Ah, no. Leamos un poquito antes. vamos ler um pouquinho antes. Dice en el 2. Diz no 2. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós y limpiaos. e limpai-vos, Y mudad vuestros vestidos. e mudai as vossas vestes. Eso de la mudanza de los vestidos es bien significativo. Essa coisa da mudança das vestes Porque é a muito vezes significativa. En nuestra jornada, Porque às vezes na nossa jornada, por el mismo camino, no mesmo caminho, nuestros vestidos se envejecen, nossas vestes se se envelhecem ensucian e se sujam y necesitamos renovarnos. e precisamos nos renovar. ¿Usted no ha sentido un momento en su vida espiritual que se siente ya estancado, Você não sente um momento da sua vida espiritual que você se sente já parado, sucio, sujo, frenado, sem possibilidade de caminhar, tibio? morno? Hermano, si usted ha llegado a ese punto, Irmão, se você chegou a esse ponto, seguramente es que el Señor quiere renovarle los vestidos. certamente o Senhor quer renovar suas Y vestes. eso habla de una nueva etapa de consagración, E isso fala de uma nova etapa de una consagração. nueva etapa de renovación de votos con el Señor. Uma nova etapa de consagração de votos com o Senhor. Que a veces como que el mismo caminar, Porque às vezes no próprio caminhar, nuestros vestidos se van envejeciendo nossas vestes vão se envelhecendo. y el Señor nos va renovando. E o Senhor vai nos renovando. Si yo pudiera animarlo a usted Se eu pudesse animar vocês a renovar su vida a espiritual, renovar a sua vida a renovar su espiritual, consagración, a renovar a sua consagração, yo diría gracias Señor eu diria graças, Senhor, porque me trajiste a otro país, porque me trouxeste a outro si país, sea solo para animar a un hermano ainda que seja só para animar um irmão a renovarse, a se a renovar, a consagrarse se consagrar y a comenzar otra vez de nuevo su vida cristiana. e a começar novamente a sua vida cristã. Hermano, el Señor quiere que usted se cambie las vestiduras Irmãos, o Senhor quer que você mude as suas vestes y se ponga vestidos nuevos. e coloque vestes novas. Ahora la Biblia dice, Agora a Bíblia diz: despojados del viejo hombre despojai-vos do velho homem y vestidos del nuevo. e vestivos do novo. Y ahí en esas palabras siempre la responsabilidad cae sobre nosotros. E nessas palavras sempre a responsabilidade recai sobre nós. Pablo nos dice, Paulo não disse: esperaos esperai para que yo quite vuestro viejo hombre para que eu tire o vosso velho y homem ponga sobre vosotros el nuevo hombre. e coloque sobre vós o novo homem. ¿Cierto que el Señor nos hace participantes? É certo que o Senhor nos faz participantes. Quitar Tirai y poner. e colocar. Eso habla de nuestra responsabilidad.
Essa agora é a nossa La responsabilidade. provisión ya fue dada, hermano. A provisão já foi dada. Perfecta en Cristo. Perfeita em Cristo. Ahora debemos pisar la tierra y poseerla. Agora temos que pisar na terra e possuí-la. Amén. Amém? Dice ahí, y levantémonos. E levantemo-nos. Ay, hermano, porque a veces uno se acomoda, ¿cierto? Irmãos, porque às vezes alguém pode se acomodar, certo? A veces se acomoda usted al estado espiritual que está. Às vezes você se acomoda no estado espiritual que Hace você 5 está. años está en la misma posición espiritual. Há 5 anos você está na mesma posição Y espiritual. si no se levanta, E se você não se va a levanta, durar otros 5 igual, hermano. vai permanecer mais 5 igual. A veces necesitamos levantar Às vezes precisamos levantar y mudar el campamento. e mudar o acampamento. Avanzar. Avançar. No podemos seguir en lo mismo. Não podemos seguir no mesmo. La vida del cristiano es una carrera que prosigue hacia lo alto. A vida do cristão é uma carreira que prossegue para o alto. Estamos avanzando. Estamos avançando. Yo, por ejemplo, he ido a iglesias Eu, por exemplo, tenho visto igrejas que acuñaron esto como un eslogan, que pegaram isso como um slogan. donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Onde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome. Aí Y ese es el estou. eslogan de ellos. E esse é o slogan deles. Entonces no evangelizan, Então eles não evangelizam, no não predican, pregam, no invitan personas, não convidam no pessoas, tienen reuniones de oración, não tem reunião de no tienen oração, estudios serios de la palabra. não tem estudos sérios da palavra. Se estancaron bajo un versículo Eles ficaram estancados debaixo de um versículo que no representa lo que ellos están viviendo, que não representa aquilo que eles estão sino es vivendo, una justificación senão que é apenas uma justificativa para una vida irresponsable de iglesia. para uma vida irresponsável de igreja. Eso es terrible. Isso é terrível, irmãos. Cuando usted mira el ejemplo de Jesús, Quando você vê o exemplo de Jesus, ¿sabe qué Jesús hacía? sabe o que Jesus fazia? Predicaba, Pregava, sanaba enfermos, sarava enfermos, expulsaba demonios, expulsava demônios, recorría aldeas, corria por aldeias, ciudades, cidades, predicando el evangelio. pregando o evangelho. Jesús no se sentó con Pedro y Juan Jesus não se sentou com Pedro e João a decir, a dizer: aquí estamos y la presencia del Señor está con nosotros. estamos aqui e a presença do Senhor está conosco. No, Jesús iba recorriendo Não, Jesus ia passando y predicando. e pregando. Y la gente creía y venía a él. E as pessoas criam e vinham a ele. Qué cosas, ¿no? Que coisa, não, irmãos? Ya nos acostumbramos a estar así. E às vezes nós acostumamos a estar assim. Por eso a veces el Señor nos lleva a Betel, Por isso, às vezes, o Senhor nos leva a Betel, al lugar de la luz, ao lugar da luz, al lugar donde nos levantemos, ao lugar onde nós nos levantamos, mudemos nuestras vestiduras mudamos as nossas y vestes comencemos. e começamos. No podemos quedarnos ahí. Não podemos ficar aí. Debemos levantarnos y subir a Betel. Devemos levantar-nos e subirmos a Y Betel. allí haré altar al Dios que me respondió en el día de angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Dice en el 7. Diz no 7. Y edificó allí un altar Edificou ali um altar y llamó al lugar El Betel, e chamou aquele lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. porque ali havia lhe aparecido Deus quando fugia da face do seu irmão. Nosotros debemos llegar a El Betel, Nós devemos chegar a El Betel, al lugar donde se nos aparece el Señor ao lugar onde o Senhor nos y aparece donde nos transforma el Señor. e onde o Senhor nos transforma. Amén, hermano. Amém, irmãos? Debemos levantar altares al Señor, Devemos levantar altares ao Senhor, votos al Señor. votos ao Senhor. Nuestras ovejas tienen que comenzar a crecer, hermano. Nossas tranças precisam começar a crescer, irmãos. Amén. Amém. Señor, permita que puedan estar meditando Que o Senhor permita que possam estar meditando y examinando sus caminos. e examinando os seus caminhos. Yo también. E eu também. Yo podría mostrarles la hoja que escribí de las cosas que el Señor me ha hablado estos días. Eu poderia mostrar a vocês a folha que eu escrevi, o que o Senhor tem me falado nesses dias. Hay muchas cosas, Existem muitas coisas. vestidos viejos,
e vestes velhas que necesito quitarme y ponerme cosas nuevas. que eu preciso tirar e colocar coisas novas. Yo mismo, Eu mesmo, que predico que prego, de ciertas cosas que les he dicho hasta ustedes hoy. de certas coisas que eu tenho dito para vocês ainda hoje. Yo tengo que llegar, Eu tenho que chegar, ahorita que vuelva a mi casa, quando eu voltar à minha casa, y renovar mis vestidos. e renovar as minhas vestes. El Señor nos ayude a todos. Que o Senhor nos ajude a todos Como nós. dice Pablo, Como Paulo disse, no pretendemos haberlo alcanzado, não que já o tenhamos pero alcançado, una cosa pretendo, mas uma coisa eu faço, dejando atrás lo que queda, deixando o que fica para trás, proseguimos adelante hacia la meta del supremo llamamiento prosseguimos adiante a meta do supremo chamamento, en Cristo Jesús. em Cristo Jesus. Amén. Amém. Hermanos, me da una alegría volverlos a visitar, Irmãos, eu tenho uma alegria ao voltar a visitar os irmãos, poderlos volver a ver. poder voltar a ver os irmãos. Yo aprecio este ambiente mucho más Eu aprecio muito mais um ambiente assim como esse que un ambiente donde hay muchas personas. do que um ambiente onde tem muitas pessoas. Se disfruta un compañerismo Se desfruta de um companheirismo muy especial. muito especial. Le doy gracias al Señor por los hermanos que nos han recibido. E eu dou graças ao Senhor pelos irmãos que têm nos recebido. Pido al Señor que les ayude, Peço ao Senhor que ajude os les irmãos, anime. que anime, También les pedimos que estén orando por nosotros. e também pedimos a vocês que estejam orando por nós. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, Pai, te damos graças, Senhor, por este tiempo de comunión en torno a tu palabra, por Señor. esse tempo de comunhão em torno da Tua palavra. Porque tú eres bueno, Señor, Porque Tu és bom, Senhor, y tú nos llamas, e Señor, Tu nos chamas, Senhor, al lugar de tu presencia, ao lugar da Tua presença, Senhor, a Betel, Señor. a Betel, Senhor. Y tú alumbras con tu palabra E Tu iluminas com a Tua palavra, y somos llamados por ti, Señor. e somos chamados por Ti, Senhor. Señor, que podamos ser como aquellos hijos de Aarón Senhor, que nós possamos ser como aqueles filhos de Arão, que estuvieron de tu parte, Señor. que estiveram do Teu lado, Senhor. Que podamos ser como aquellos que se consagraron a ti verdaderamente. Que possamos ser como aqueles que se consagraram a Ti verdadeiramente. Ayúdanos, Señor. Ajuda-nos, Senhor, Fortalécenos. e nos fortalece, Senhor. Anímanos, Señor. Nos anima, Senhor. No que seamos heraldo para muchos, Señor. Que não que sejamos arautos para muitos, Y Senhor, nosotros mismos seamos descalificados. e nós mesmos sejamos desqualificados. Concédenos correr la carrera, Señor. Senhor, ajuda-nos a correr a carreira Con toda com diligencia, toda diligência, con todo amor, com todo amor con todo fervor. e com todo fervor, Pai. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Te Jesús. pedimos no nome do Teu Filho, Jesus. Amén. Amém. También quiero pedirte por nuestros hermanos aquí, Señor. Também, Senhor, eu quero te pedir pelos nossos irmãos aqui, Por este grupo de personas que tú estás reuniendo, por Señor. esse grupo de pessoas que Tu estás reunindo, Que Senhor. tú les ayudes, Que o Señor. Senhor os ajude, Que tú les muestres el camino que deben tomar. que o Senhor mostre o caminho que eles devem Que seguir, les fortalezcas, que Señor. fortaleça eles, Que ellos puedan crecer en ti, e Señor. que eles possam crescer em Ti, Que ellos Senhor. puedan avanzar en ti, Que Señor. possam avançar em Ti, Senhor. Oh, Padre. Ó Pai, Bendíceles, bendiga, Senhor. acompáñales, Acompanha o Senhor. anímales. Anima o Senhor. Oh, Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Ó Pai, nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amén, Señor.